Você que está online, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Eu espero que Deus te pegue aí onde quer que você esteja. Preste atenção, eleve teus pensamentos a Deus e deixe que a voz do Espírito tome o seu coração. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do 12 ao 20. Diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo tivesse um alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Em algumas versões diz: toda a mensagem completa. Curve a sua cabeça. Espírito Santo, nós precisamos de Ti, Senhor. Fala conosco, Senhor. Não é apenas mais um culto, é sobrevivência. Venha, abre o céu, traga o Teu Espírito Santo para cá, inflama o meu espírito, incendeia a minha alma. Eu quero vida na minha vida, vida no meu ser. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Há um avivamento, e o que é um avivamento? É algo espetacular. É algo que até quem duvida começa a acreditar. Um avivamento derrete o coração mais duro. Há um avivamento. As pessoas falam de avivamento. Avivamento é um show. É algo fora da curva. Atrai a curiosidade. As pessoas fazem filas. As pessoas acordam no dia seguinte falando do que viram. Avivamentos são marcantes. E se tinha algo que Jesus sempre amou no seu ministério, era fazer um reboliço de avivamento. Ele era tão avivalista, que desertos se tornavam verdadeiros descendentes. O que nós fazemos hoje, num ginásio de futebol, com todo o conforto, Jesus fazia isso com um deserto. Havia um avivamento. E o avivamento era tão poderoso que a sombra de Pedro, diziam eles, curava. Pedro andava contra o sol e projetava a sua sombra, e as pessoas se jogavam no chão, porque criam que quando Pedro passava, as pessoas eram curadas.
não existe uma evidência direta de que a sombra de Pedro de fato estava curando. O que a Bíblia diz é que acreditavam que a sombra de Pedro curava. Todo mundo estava sendo curado. Sabe aqueles momentos que a gente fala, que momento incrível, que fase maravilhosa? Era uma fase incrível. Todos vinham a Jerusalém. Quem cria e quem não cria. Isso não é bonito? Sim ou não? Isso não é maravilhoso? Avivamentos não são incríveis? Foi algo tão importante, que a sombra de um homem levou a fama. Mas Deus não nos fez para viver a sombra. Deus nos fez para viver a luz. E esse é um grande problema. Quando nós nos embriagamos demais com momentos bons, esquecemos dos fundamentos e da essência. A sombra de Pedro, segundo eles, curava. E sabe o que Deus fez com eles? Deus mandou todos para a cadeia. Todos os homens usados por Deus, todos os homens tomados de glória, que quando oravam, coxos levantavam, cegos viam, Deus agora usou os saduceus e todos foram para o xilindró. Todos estão atrás das grades. Eles estão vivendo um avivamento. Mas esse avivamento começou a perder o fundamento. Poder de Deus, unção de Deus, milagres. Mas de repente começou a entrar a superficialidade. Deus prende. E quando Deus prende, Deus solta. Mas quando Deus solta, lá em Atos capítulo 5, versículo 20, o anjo diz para os discípulos: vão para o templo e preguem a mensagem desta vida. Eu não quero vocês alimentando patifaria de que a sombra está curando. Eu estou prendendo vocês para devolver a essência. Saiam da prisão, vão direto para o templo e preguem a mensagem. Preguem a mensagem desta vida. Chega de movimento de sombra. Chega de caicai em sombra. Vão lá e contem para eles quem eu sou. Vão lá e contem para eles o que é Deus. Vão lá e contem para eles o que é a mensagem. Reúna o povo e ensine o povo. Eu não quero mais cura sobre sombra. Você imagina se Jesus fizesse isso hoje? Quanta gente ia para a cadeia? Você imagina se Deus fizesse isso hoje? Quanta gente iria para a cadeia? Porque quantos avivamentos de sombra existem hoje, meus irmãos? Quantas pessoas passando a mão em pessoas? Quantas pessoas raspando lenço em pessoas? Deus usou os saduceus. Havia um mover poderoso. Mas sabe o que Deus disse para mim? É tempo de pararmos o avivamento das sombras para iniciar o avivamento da luz dentro de nós pela palavra. É tempo de sair do avivamento da sombra. O avivamento, porque o que é a sombra? A sombra é um objeto que fica entre você e a luz. E Deus nos disse que nós somos a luz do mundo. É tempo de pararmos o avivamento da sombra. A sombra da dependência humana, a sombra da crendice no mais fácil, a sombra do apego a ritualismo, a sombra, e algumas vezes Deus está pondo você num lugar de limitação para ajeitar o teu coração.
Eu e você que nos acostumamos demais a avivamentos supersticiosos, nós que estamos demais orando. Esses dias uma pessoa disse para mim: não, eu só oro no monte, porque no monte a oração é mais poderosa. Onde que está escrito isso na Bíblia? Eu tenho o meu jeito. Nós temos que sair do avivamento das sombras. Nós temos que voltar à mensagem do Evangelho, voltar a falar dentro da nossa casa o que é a Bíblia, pegar a Bíblia para os nossos filhos e trazer a mensagem da luz, voltar a fazer devocional de manhã. Nós temos que voltar a cantar ao lar louvores, nós temos que começar a manifestar as coisas simples do dia a dia, porque Deus algumas vezes vai parar avivamentos para ajustar o nosso coração. Você vai dizer: meu Deus, é tanta glória, mas infelizmente quando é muita glória, ao invés de nós descermos, nos humilharmos diante de Deus, nós vamos nos embriagando com a glória e começamos a fazer a obra de Deus sem Deus, começamos a fazer a obra de Cristo sem Cristo. Quantos líderes estão se perdendo hoje? Quantas igrejas crescem estão se perdendo hoje? Quantos voluntários estão se perdendo hoje? Quantos pastores estão se perdendo hoje? Porque no meio das curas, do avivamento, ele esquece da mensagem completa para viver por sinais. Eu não sei se Deus vai te curar, vai te libertar, eu não sei se Deus vai abrir uma porta de emprego, eu não sei se Deus vai te dar um bom casamento. Eu só sei que o que vai te manter em pé no dia da tempestade é pregar a mensagem completa. Nem sempre eu estou feliz, nem sempre eu estou contente, nem sempre as coisas estão como eu queria, mas a palavra de Deus continua sendo o fundamento da minha vida. E eu não estou aqui para falar do que eu sinto, eu não estou aqui para falar do que eu penso, eu estou aqui para pregar a mensagem completa. E a mensagem completa é que talvez você não esteja numa boa fase, mas Jesus está vivo no trono. Talvez o seu corpo esteja doente, mas Jesus está vivo no trono. Talvez você não saia daqui com tudo o que você gostaria, mas Jesus é tudo o que você precisa. E talvez Deus está prendendo você, Ele está segurando você. Você fala: nossa, eu me sinto preso. E Ele está falando: eu te pus numa cadeia para você parar de viver de avivamento de sombra, porque eu te trouxe a luz do mundo, eu te trouxe o poder. Levanta a tua mão para cá. Deus vai colocar você na cadeia para você voltar a orar direito, para você voltar a pregar direito, para você voltar a crer direito, para você voltar a chorar direito, porque vai acabar o avivamento das sombras. Olha para o teu irmão e diga: saia da sombra, saia da sombra, saia da sombra, saia da sombra. Eu não vou fazer orações de sombra, eu não vou cantar na sombra, eu não vou crer na sombra, eu não vou pregar na sombra de ninguém, eu não vou. O meu Deus é o sol da justiça, e quem vive o sol da justiça não vive avivamento de sombra. Deus colocou eles na cadeia, porque imagine uma pessoa chegando em casa dizendo: eu fui curada pela sombra de Pedro. O quê? O quê? Não foram os saduceus que prenderam os discípulos, foi Deus que usou os saduceus. E a ordem foi: preguem a mensagem desta vida. Parem de transferir a culpa, ou parem de assumir a glória. Preguem que o Evangelho é pureza. Evangelho não é sobre sombra, Evangelho é sobre pureza, Evangelho é sobre arrependimento. Varrer o chão da casa e dizer: hoje o pecado morre na minha vida, o pecado morre na minha vida hoje. Preguem a mensagem. Hoje eu vou consertar o que está torto, eu vou assumir um compromisso. Meu irmão, você não sabe a força que tem quando você assume um compromisso com Deus. A glória desce sobre a sua vida. Quando você assume um compromisso com Deus, a força vem, é acender a luz. E se Deus não for suficiente para você, nada vai ser suficiente. A sombra de Pedro, a sombra de Diego. Tira os olhos de mim, por favor, eu quero viver bastante. Tira os olhos de mim, por favor, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Para de endeusar o homem, para de dizer: esse homem, essa mulher, o único que merece esse título é Jesus
Jesus Cristo. Eu não morro por ninguém. Se o fulano morrer, eu morro. Se o fulano me deixar, eu morro. Se o cicrano, o fulano é meu chão, o fulano é meu chão, o fulano é minha vida. Quem merece esse título é Jesus. Jesus é meu chão, Jesus é minha vida. Se Jesus não estiver comigo, eu morro. Se Jesus me abandonar, eu não sou ninguém. O resto vai lamber sabão. Eu sou de Jesus e Jesus é meu. Eu não vou viver avivamento de sombra. Levanta as duas mãos e diga: eu estou saindo da sombra hoje. Deus está parando alguns desfiles. Deus está parando alguns desfiles para anunciar um tempo de glória verdadeira na tua vida. Chega de Doril, chega de Buscopan. Deus tem cura na tua veia. Chega de melhora, chega de endeusar pessoas. Chega de avivamento produzindo fluir de nomes. O nome de Jesus é o nome sobre todo nome. O Billy Graham, que Billy Graham o quê? Que Diego o quê? Que Silas Malafaia o quê? Que Benihim o quê? É Jesus Cristo. Que sombra de Pedro o quê? Quem é uma bênção é Jesus. Quem cura é Jesus. Quem liberta é Jesus. Quem levanta um homem é Jesus. E Deus vai pôr na cadeia. Deus vai parar, fala comigo, é Jesus. É Jesus. Você vai ter experiências com Jesus. Mas Deus não usa homens, pastor. Deus usa o homem, mas a glória é dele. Deus usa a mulher, mas a glória é dele. Deus usa a igreja, mas a glória é dele. Deus usa a lírio, mas a glória não é da lírio, a glória é de Jesus. Deus pode me usar para pregar aqui, mas toda essa mensagem é dele, a glória é toda dele. Não me agradeça, agradeça a ele. Não me aplauda, aplauda a ele, a glória é dele. Eu não quero avivamento de sombra, eu quero avivamento de mensagem. Eu não quero avivamento de sombra, eu quero avivamento de mensagem completa. E eu estou dizendo para você aqui, talvez Deus está parando bons momentos da sua vida só para ajustar o seu compromisso com ele. Um compromisso de um coração conectado a ele. Um avivamento que não vem de glória, mas vem de dizer: eu vou ser um dizimista. Porque se alguns dizimassem do mesmo tanto que falam em línguas, a vida já estaria muito mais próspera. É um foguetinho, sai marchando, mas na hora de obedecer é uma desgraça. Não consegue obedecer, não consegue dizimar. O que o anjo disse? Vai para o templo, sai do pórtico de Salomão. O que é o pórtico? A entrada. Porque aquele povo só quer o quê? Só quer cura. Fica aquela patifaria de se jogar atrás da sombra. Imagine Pedro andando e todo mundo caindo em delay atrás da sombra. A ordem do anjo é, o que é? Vai pregar a mensagem completa. Vai ensinar esse povo, para de dar o peixe, vai dar a vara. Vai ensinar o que é dízimo. Vai ensinar o que é oferta. Vai ensinar o que é responsabilidade cristã. Vai ensinar o que é um lar transformado. Ensina a mensagem. Impressionismo de sombra não tem relevância de luz. Ensina os filhos a vir para a igreja. Mas meu filho dorme, traz ele. É melhor ele dormindo aqui no banco do que dormindo em casa. Mas ele cochila o culto inteiro. Deixa ele cochilando aqui, deixa ele dormindo aqui, dá uma cutucada nele, mas o espírito dele vai ser marcado para sempre. Eu vou dizer para você, eu me lembro quando eu era pequeno, eu dormia nos primeiros bancos, mas minha vida foi marcada a vida inteira por estar na casa de Deus. Traga seus filhos para a igreja, não deixa na casa dos outros. Traga seu filho na igreja, não deixe seus filhos viver avivamento de sombra. É a luz do evangelho. A gente cria o avivamento que alimenta na alma, e Deus está dizendo: Lírio, eu estou parando avivamentos de sombra, avivamentos que vocês querem. Eu estou colocando alguns encurralados, não porque eu quero matar você, não porque eu quero humilhar, mas Deus está dizendo: eu vou te desprender de coisas que te alimentaram até agora. Você está muito animadinho por coisa que não deveria te animar, você está muito comprometido por coisa que não deveria ser o motivo de comprometimento.
Eu estou tão feliz porque as coisas estão funcionando, e quando as coisas não funcionarem, eu estou tão feliz porque as portas se abriram, e quando as portas não se abrirem, e eu estou tão feliz porque eu fiz tantos amigos, e quando os amigos te deixarem. Felicidade com Deus por coisas é avivamento de sombra. Eu quero que você esteja feliz porque Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e quando as portas não abrirem, eu vou estar servindo Ele do mesmo jeito. Acabou o avivamento de sombra. Eu vou falar em línguas na claridade da luz. Deus está parando desfiles. Lembra de Davi? Lembra quando Davi vai buscar a arca? Ele acha que é um avivamento, e ele não pergunta para Deus como é que Deus queria que trouxesse a arca. A arca estava com os filisteus. Ele traz a arca. Ele não lê a Bíblia. A arca não poderia ser transportada em carro de boi. E aonde ele põe a arca? Num carro de boi. A arca tinha que ser transportada por sacerdotes, ombros. Mas ele põe a arca num carro de boi. Ele leva ouro, ele leva prata, ele coloca roupa, ele põe sua coroa, ele põe músicos, ele põe a banda. É um avivamento maravilhoso, só não é do jeito que tinha que ser. O boi tropeça, o carro de boi desequilibra, Uzá vai pôr a mão na arca para não deixar a arca cair no chão, e quando ele põe a mão na arca, Deus fuzila, fulmina Uzá na hora. E a mesma cara de alegria virou cara de tipo assim: que eu fiz? Todo mundo feliz, mas o único que merecia estar feliz, não está feliz. Ele tem que parar o desfile, todo mundo sem graça, tem um defunto no chão agora. Ele deixa a arca na casa de Obed-edom. 3 meses agora ele vai ficar planejando como levar a arca para Jerusalém. Aí agora ele volta com um monte de animais. Ele tira a coroa, coloca pano de saco. A cada 6 passos ele mata um animal, porque era assim que tinha que ser. Algumas vezes Deus vai tirar coisas de você para te devolver outras coisas. Escute. Algumas vezes Deus vai tirar algumas coisas de você para te devolver coisas que você perdeu. Perdeu a alegria, perdeu a esperança. Está orando, mas está orando errado. Está crendo, mas está crendo errado. Está confiando, mas está confiando errado. E o que Deus faz? Deus começa a parar alguns desfiles para te voltar a ensinar o que é o prazer da oração, o prazer da adoração. Voltar a chorar na presença dEle, voltar a clamar na presença dEle. Quantos podem estar sendo parados por Deus aqui? Não reclame, porque o Deus que te para também é o Deus que te promove. Tem pessoas que vão precisar perder para receber. Tem pessoas que vão precisar ser presas para entender que Deus não vai desistir da adoração pura. Ele não te fez para ficar na superfície, Ele te fez para estar em águas profundas. Essas oraçõezinhas que você faz que nem mesmo você acredita, elas vão morrer. Você vai fazer orações que vai arder na alma. Você vai orar e vai expulsar demônio. Deus vai devolver para você a coragem de enfrentar o sobrenatural, e você vai dizer: eu vou orar e vai acontecer um milagre. Eu vou orar pelo meu filho e a febre dele vai passar. Eu vou pôr a mão na cabeça desse demônio e ele vai sair. Eu vou entrar na minha casa marchando. Deus vai tirar você desse avivamento de sombra que tem que ficar mandando mensagem para guru da fé. Avivamento de sombra que, ai pastor, corre aqui em casa para ungir porque o capeta está furioso. Que capeta furioso? Que levanta a mão, abre essa boca. Deus não te chamou para avivamento de sombra. Deus te chamou para a luz do evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O ambiente está angustiado, levanta a mão. O capeta está falando na boca do teu marido, levanta a mão. Ah, meu irmão, teu filho está rebelde, levanta a mão. O Espírito de Deus está sobre mim, diz Isaías, e me ungiu para pregar boas novas. Eu não tenho o espírito de Jezabel, eu não tenho o espírito de Pombagira, eu não tenho o espírito de Zé Pilintra, eu tenho o Espírito de Deus. E sabe o que é o Espírito de Deus? Não é um arrepio, não é uma sensação, não é um marchar em língua. O Espírito Santo é o próprio Deus em mim. Levanta a tua mão para cá. Eu declaro que hoje Deus
está parando você para a paixão voltar para a tua alma. Deus está parando você para o primeiro amor voltar a arder no teu espírito. Deus está fazendo você simplesmente reajustar a rota. Não reclame do que Deus está fazendo, não reclame do que Deus está gerando. Deus está arrebentando você, Ele está pondo você numa cadeia, porque você vai voltar a pregar a mensagem completa. Você vai voltar a pregar a mensagem completa. Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar a brilhar os olhos. Você vai chegar na empresa, as pessoas vão fazer roda em volta de você para ouvir você falar do amor de Deus. Você vai tomar café de manhã, as pessoas vão parar de conversar para ouvir o que você está falando, porque o respeito e a autoridade não está no cargo que você ocupa, está no espírito que você carrega. O respeito e a autoridade. Davi não tinha coroa, Davi não tinha o trono, mas todos já o respeitavam porque ele já tinha unção de rei. Não é a coroa de ouro na cabeça, não é o crachá que você carrega na blusa. Diretores, presidentes vão ouvir faxineiros, porque não é o cargo que eu carrego, mas é o Espírito que mora em mim. E quem mora em você é o Espírito de Deus. Deus vai tirar você desse avivamento de sombra. Chega. Eu tenho muita fé que vai acontecer. Eu tenho muita fé. Parece um torcedor do Corinthians. Tomara que ganhe hoje, tomara que não seja rebaixado. Eu não sou torcedor, eu não ando por torcida, eu não preciso de sorte, eu ando pela fé. Vai acontecer, não é tomara, vai acontecer. Deus vai me sustentar, Deus vai abrir a porta. Eu não vou ficar pelo caminho, eu não vou torcer, porque já aconteceu. O que Jesus grita na cruz? Está, acabou. O meu lar já está salvo, é só questão de tempo. A minha família já é de Jesus, é só questão de tempo. O meu corpo já está curado, é só questão de tempo. A minha porta de emprego vai se abrir, é só questão de tempo. É tic-tac do relógio. O Cronos está gritando ansiedade, mas o Kairos diz: Deus tem domínio sobre tudo. Não é impressionismo, não é impressionismo. Sabe, irmãos, algumas vezes a gente quer um movimento, a gente quer o espetacular, e a gente se perde nas pequenas coisas. Basta alguém ter um domzinho diferente, cai no chão. Não tenho nada contra, a Bíblia fala que o Espírito sopra como quer. Então eu jamais vou limitar o que Deus pode fazer. E Deus pode fazer tudo. Ah, pastor, o que você acha da unção do riso, da unção do caicai? Eu não acho nada. Eu acho que se o Espírito Santo quiser, Ele faz o que Ele quiser. E quem sou eu para julgar? O que eu estou dizendo é que a minha vida espiritual não pode estar baseada em movimentos. Eu não posso estar animado com Deus. Hoje tem unção de emagrecimento, já viu isso? Você vai lá, se eu te falar, eu dar o endereço. Tá lá os irmãos lá. Põe a mão na pança, abre o cinto. Desabotou aí a calça, aí as irmãs tá lá. Só que na hora que ela puxa o cinto, a irmã murcha a barriga, aí o cinto vai para 2 botões para frente, 2 furos para frente. E se você não emagrece é porque você não crê. Quer que eu faça uma oração dessa aí? Quem quer? Lembra do dente de ouro? Da moda do dente de ouro? Os antigos lembram disso, lembra? Vem aqui, para que Deus vai dar um dente de ouro? Se eu tiver um dente de ouro, eu vou arrancar. Eu arranco na hora. Se Deus encher minha boca de dente de ouro, eu vendo tudo, derreto tudo. Mas você está doido que eu vou ficar andando com dente de ouro? Para quê? Eu não estou dizendo que eu não creio, até porque tem pessoas que dizem para mim que isso aconteceu. Eu só estou dizendo que eu não posso acreditar que isso é avivamento. Avivamento não é ganhar mais.
Se você falar para mim assim, pastor, eu estou firme na igreja, porque Deus abriu uma porta de emprego para mim, os seus dias aqui estão contados. É por isso que tem tanta igreja com gente que faz cara feia, porque cara feia virou sinônimo de santidade. Já viu santarrão? Parece que a pessoa nem faz cocô e nem faz xixi. Da parte do Senhor, amém. Fala comigo, não, eu estou no Espírito. Estou no Espírito. Tem gente que dá medo de cumprimentar. É uma cara de uma cultura de homens intocáveis. Intocável. Não fala. Um dia eu fui pregar numa igreja. Aí eu fui na sala do pastor e eu tenho o hábito de chegar. Ô querido. Pastor, fala abaixo. Esse é o momento que ele se conecta com Deus. E ele fica assim até a hora que acaba o culto. Aí eu sentei na cadeira. Não podia comer nada porque o homem está orando. E o homem ora. E eu me sentindo endemoniado. Porque o homem está ali cheio de oração. E eu aqui não estava com a mínima vontade de orar. Eu estava com vontade de comer o lanche. Mas tem que esperar o anfitrião terminar de orar. Ele levanta, pastor Diego, desculpa, o Rabachuri, meu Deus, mas o culto nem começou, meu pai. Eu falei, não vou falar língua agora não, que eu não estou com vontade não. Você está achando que nós vamos começar a trocar língua aqui? Não vai não. Para quê? Avivamento não é isso. Deus vai mandar muita gente para a cadeia para alinhar o coração. Deus vai mandar muita gente para a cadeia para alinhar o coração. Quem anda na luz não vive de avivamento de sombra. Fala bem alto, quem anda na luz não vive de avivamento de sombra. Sabe o que Jesus diz em Mateus 12:33? Jesus diz: ou fazei a árvore boa, dá fruto bom, e uma árvore ruim, dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. É o coração. Eu tinha outras coisas para dizer aqui, mas Deus não há necessidade. Acho que já foi claro. Só quero ler Mateus 5,16. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem. Você, escute aqui. Você é a geração da luz, não da sombra. Você pode dobrar o joelho na sua casa, a hora que for. Você pode estar aqui a primeira vez. Se você crê que Jesus é o Senhor da sua vida, todo e qualquer espírito imundo vai respeitar, se você crê que Jesus é o Senhor. Eu vou te ensinar um segredo aqui. A única forma de você chegar a Deus e ao Espírito Santo é através de Jesus. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Seja lá o que estiver acontecendo na sua vida, quando você não souber o que fazer, ou até mesmo quando você está fazendo coisas boas, mas você sabe, nossa, eu estou tão feliz, mas quando eu analiso a minha felicidade, eu vejo que ela é tão frágil, que é como um cristal. Se rachar, o meu mundo desmonta. Você precisa produzir o nome de Jesus na sua vida. Você precisa confessar Jesus como o Senhor da sua vida, para que você aguente.
Está entendendo o que eu estou pregando aqui? E o que é viver Jesus? São 4 coisas básicas. Você vai pregar na luz. Você vai falar daquilo que a palavra diz. Não é a sua opinião. Leia a Bíblia. Compre a devocional. Todo dia tem ali. Não é para me ganhar dinheiro, não. É para você comprar. Faça a devocional. Eu escrevi a devocional exatamente porque eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de ler a Bíblia. Todo dia, leia a devocional. Cante. Viva a pregação da luz. Adore na luz. Sabe o que é adorar na luz? Manda as suas emoções lamber sabão. Eu não preciso ter vontade para fazer o que eu tenho que fazer. Eu não preciso. Quem usa e anda por vontade é animal. Animal faz o que tem vontade. Você não é animal, você é filho de Deus. Você não anda por instinto, você não anda por cio, você não anda por desejo, você não anda por hormônio, você anda pelo culto racional. A Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é porque eu tenho vontade que eu vou fazer, mas eu preciso adorar todos os dias. Adore na luz, adore na luz. Tem dia que eu pego o carro com vontade de xingar, mas eu digo que Jesus é o Senhor da minha vida. Tem dia que eu venho fazer o pensiório com vontade de ir para casa, mas eu digo que Jesus é o dono da minha adoração. Tem dia que eu não quero voltar para casa, mas eu digo que o Senhor é o meu motivo maior. É tudo sobre Jesus, é sobre Jesus. Se não for sobre Jesus, você vai parar. Se não for sobre Jesus, o diabo vai colocar um capeta do teu lado, a capetolândia vai começar e você não vai aguentar. Não tem nada a ver com o Diego, não tem nada a ver com o Lírio, não tem nada a ver com sombra. Eu não preciso da sombra de ninguém se Jesus é o meu sol. Sai de trás das pessoas, porque quem fica atrás de alguém vive de sombra. Quem vive atrás de alguém vive de sombra. E você não vai viver de sombra. Você precisa de vitamina D, você precisa de sol, você precisa de luz. Tem uns branquelos aqui que precisa de sol. Você precisa tomar um bronzeado do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que começar a queimar você. Está com essas pernas muito brancas, está com os braços muito brancos, vive na sombra. Sai da sombra, vai para a luz. Deixa a vitamina D de Deus entrar na tua vida, e você vai ver se a vida não vai voltar para você. Vida na vida, vida na vida. Vai mudar as conversas, vai mudar o assunto, vai parar com essa vida de urubu, só falar de carniça, vai começar a falar de coisas do Espírito, porque quem é da carne fala das coisas da carne, mas quem é do Espírito fala das coisas do Espírito. Eu não fico falando de dívida, eu fico falando de rua de ouro, eu não fico falando de porta que fecha, eu fico falando que o meu Deus não precisa de nada para abrir uma porta, eu não fico falando do que os homens falam, eu falo do que Deus pode falar. Eu não faço como Miriam, que ficou leprosa porque abre a boca para falar do que não presta. Eu sou como aquele que vai para o vale de ossos secos e profetiza a vida. Eu declaro, levanta a mão para cá, a luz da pregação sobre a tua vida, a luz da adoração, a luz da santidade, a luz do fogo de Deus sobre você. Que bênção ter você comigo em mais uma pregação. Meu desejo é que Deus tenha falado com você poderosamente e a partir de agora, uma baita lição de casa para mudanças relevantes. Você que tem contribuído no nosso canal também, muito obrigado. Graças à sua contribuição, a gente continua sempre colocando os novos conteúdos e crescendo. Olha, além do sermão, de segunda a sexta-feira, nós temos pensiório às 9 da manhã e todos os dias à meia-noite, clamor da madrugada. Que Deus te abençoe, continue sempre apaixonado por Jesus e até o próximo. Tchau!